Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. É isso aí, vamos começar, a gravação do podcast, esse podcast esperado aqui do Sesc Piauí. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos na programação cultural realizada pelo Sesc em todo o Brasil. Eu vou me apresentar. Antes de apresentar meus convidados, eu me chamo João Carlos Araújo, eu sou um homem branco, cis, cabelos pretos, olhos pretos. Eu tô com a camisa listrada na cor laranja, branca, usando um relógio de pulseira marrom. E é isso. E agora eu vou apresentar minhas convidadas juntamente com a minha colega de trabalho. Eu tô aqui hoje nesse podcast com a Lili Machado. E a gente vai receber duas pessoas muito queridas da cultura, do trabalho, do fazer da arte do estado do Piauí, que é a Soraya Portela e a Laiane Holanda. Antes de eu passar a fala para a Soraya e a Laiane, que são nossos convidados, vou passar a fala para a Lili Machado, que vai se apresentar também hoje aqui, que ela vai ser também nossa mediadora juntamente comigo nesse podcast. Então, bom dia a todos e a todas e a todos. Eu sou a Lili Machado, como o João já me apresentou aqui, sou também produtora cultural do Sesc. Atualmente estou à frente da área de patrimônio na cidade, junto com o João e com o outro parceiro, que é o Gedson Martins. Bom, eu sou uma mulher branca, cis, estou usando um coque na cabeça, estou de roupa preta, um vestido preto com florado de branco, e estou aqui também para mediar junto com o João este podcast com essas duas parceironas artistas muito influentes, muito dinâmicas no campo da arte. Aí realmente tenho que concordar, Julie. Aí é potência aqui no trabalho. Vamos passar a bola? Vamos sim. Aí, quem começa? Vocês ficam à vontade. Podem se apresentar aí. Soraya e Laiane. Já estão até confundindo. Eita. Já estão até misturando a gente, ó. Eu sou a Laiane Holanda. Eu sou uma mulher branca, cis, de lábios finos. Estou usando um batom vermelho. Meu cabelo é castanho claro, tá amarrado. Meus olhos são verdes. Eu tenho um nariz pequeno. Estou usando brinco vermelhos e uma blusa assim, rosada, que tem um tema meio de floresta. E do meu lado tem a Soraya. Oi, gente. Então, meu nome é Soraya. Eu sou uma mulher roliça. Dependendo do lugar, é roliça, que chama, né? Eu tenho cabelo curto, cacheado, sou uma mulher de pele clara. Estou usando uma blusa com estampa de onça, com flores, né? E estou aqui para a gente ter uma conversa sobre mediação com essas duas pessoas também, que a gente tem o maior respeito e admiração, que trabalham nesse Sesc Parnaíba, que é uma coisa maravilhosa. A gente está muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. A gente é artista, a Soraya é aqui de Parnaíba, do Piauí. Eu sou de Teresina, minha família é de Piripiri. Estamos aqui nesse Nordeste, né? Vocês também são daqui de Parnaíba e estou muito feliz em estar aqui hoje. E eu acho assim, também vale ressaltar que as meninas são nossas convidadas, até pelo trabalho que elas desenvolvem como artistas individuais, artistas coletivos, artistas que trabalham juntos e separados, e além de tudo ainda trabalham com o Instituto Punaré, que é um trabalho muito forte aqui no Piauí, de referência quando se trata de educação, de mediação e de inovação no meio da cultura. E para a gente conversar nossa conversa, eu vou logo fazer uma pergunta, logo que é para disparar logo vocês para falar, né?
A pergunta que não quer calar, como é que está o trabalho de vocês hoje, quando a gente pensa em educação, né, ações formativas em educação, e principalmente nas questões das mediações. O trabalho de vocês aqui no Piauí é um trabalho muito robusto, muito conhecido, as pessoas já conseguem identificar o selo de qualidade de vocês, são artistas que realmente produzem bastante. Então, como é que está o estado da arte desse trabalho de vocês hoje? Quem começa? Eu começo. Eu acho que, considerando que quem pode estar ouvindo a gente, vendo a gente, né, talvez ainda não conheça o nosso trabalho, a gente trabalha junto há mais de 15 anos, mas o Instituto Punaré está chegando a 20 anos trabalhando no campo da cultura. Né? A gente vem de um contexto de artes da presença. Então, gente e público e pessoas, encontrar pessoas, sempre foi o nosso, vamos assim dizer, modo de operar, né? A gente sempre trabalhou principalmente nesse campo, do teatro e da dança, principalmente da dança, das artes do corpo, de um modo geral. Nos últimos anos, o foco dos nossos projetos e do nosso trabalho tem sido as duas extremidades do viver, né? As nossas ações estão aí interessadas na infância e nas velhices. E isso eu acho que foi um lugar que a gente foi encontrando, né, na jornada, ao longo do tempo. Não sei se é importante a gente falar da história, assim, do começo. Tanto eu como a Soraya, a gente sempre teve aí nesses entre linguagens, e a educação, eu acho que é um lugar que a cultura e a arte, o fazer artístico, ele não se aparta, né? Ele não se distancia da educação. A gente precisa estar sempre ali dialogando com esse campo. Eu sou educadora, atualmente também sou arte educadora. Então, acho que tem esse cruzamento que é muito bom, acho que nos nossos trabalhos. Assim. Tem essa dimensão do fazer artístico, de fazer arte, mas sempre com esse olhar para o que a gente entende por educação, né? Educação não está só na escola, a gente sabe, né? Eu acho que o modo de viver e de conviver constroem assim, esse lugar de educação que interessa para a gente. Essa fala é até interessante, Laine, porque assim, hoje esse programa de arte e educação do SESC, ele está muito preocupado em dilatar mesmo, né? Essas noções, de educação, principalmente de de arte, educação, e essa relação do arte educador, da produção artística, diretamente infiltrada na educação de uma forma protagonista, porque sempre, assim, talvez a gente compreendia como um acessório, mas não é um acessório. Talvez hoje a arte, junto com a educação, seja uma das ferramentas mais promissoras daqui para frente, se a gente começar a observar essas questões da educação atual. E eu acho que ainda que a gente tenha uma atuação dentro dessa perspectiva da arte e educação, eu acho que a gente fala do lugar de artista, que eu acho que é um lugar bacana da gente assim fazer um recorte aqui, né? Como é que como é que o artista tem transitado em diferentes campos? Porque eu acho que o trabalho artístico hoje, arte é um direito, né? Ela é um assunto, ela é um tema da sociedade. Então a gente tem, eu acho que de alguma maneira pensado em todo projeto e ação que a gente faz em formas de continuar existindo como artista, né? Como que a gente consegue existir como artista, como que a gente consegue criar contexto para novos artistas, como que a gente se aproxima da arte em qualquer idade, né? Desde cedo, muito pequeno, ou depois dos 60 anos. Como a gente se torna artista aos 60 anos, aos 70 anos? Essa é uma pergunta boa, né? Eu acho, falando um pouco dessa coisa, né, entre arte e educação, eu acho que tem uma coisa importante que é assim, o lugar de aprender sempre foi em todos os lugares, né? Tudo é possível de aprender. E eu acho que o modo de operar das artes, assim como da vida, né? Ela é nesse campo do convívio, se aprende no campo do convívio. E eu acho que, nesse sentido, como artista, você está sempre pensando que modo agora é possível de fazer, de que maneira é possível, com quem é possível estar, né? Para quem eu faço algo,
Eu estou pensando em quem? Então, são essas perguntas que vão fazendo a gente também entender aonde fazer, de que maneira fazer. Então, eu acho que são perguntas importantes que fazem a gente entrar nesse processo de juntar coisas, pessoas, para que algo realmente aconteça em você ou que possibilite acontecer como indivíduo, como cidadão, como pessoa daquele contexto. Então, eu acho que tanto é preciso a gente pensar, principalmente em ações artísticas que criam e ativem lugares de aprender, né? Que essas ações sejam lugares possíveis de aprender, né? E eu acho que a gente vai por aí, se perguntando, pensando em mediação, nas ações da gente, qual o lugar das pessoas naquilo que eu estou pensando, né? Em que momento eu penso nas pessoas, né? É muito bom ouvir vocês assim, porque, por exemplo, para mim me remete muita coisa essa fala de vocês dentro desse fazer dentro do SESC mesmo, né? As coisas que o SESC já tentou fazer junto com vocês. Por exemplo, eu lembro de experiências com vocês como o Trisca, né? Aquele festival de teatro, de artes, em todas as artes, com essa pegada da infância, né? Eu lembro também quando vocês circularam pelo palco giratório com o Menu de Heróis, né? E do que isso causava, né? Nessa percepção dos diferentes públicos, né? O Menu de Heróis, quantas pessoas não se identificavam, né? Ali na plateia, mães, pessoas que assistiam e que queriam falar dessa proposta artística que vocês levaram, né? Então, quando vocês dizem que a arte ela é a vida, né? Esse fazer, essa interação, né? Eu fico muito olhando para o trabalho de vocês e fico lembrando assim do que acontece, do que isso é capaz de tornar ali quando a gente vê tudo isso que vocês trazem. Eu tenho uma questão, porque foi uma coisa que na fala da Soraya me chamou muita atenção, né? Que é os lugares de fazer, né? Eu vou usar como arte, mas em si, assim, a minha pergunta vai nesse sentido de e onde é que vocês estão fazendo hoje, mas no sentido de como é que estão os projetos hoje? O que tá engatilhado hoje aí? O que está atuando? O que está disparando vocês hoje do ponto de vista da arte, do trabalho mesmo em si? O que vocês estão aprontando no Piauí hoje? Ou fora dele? Eu acho que tem de um tudo. Eu acho que tem uma coisa bacana que vem do conceito ou da metáfora que é o nosso nome, né? A gente surgiu como instituto, que é um nome formal e tal. Punaré é um nome indígena, que é o nome do rio, né, da nossa cidade. E há uma divergência se é o nome do rio, se é o nome do peixe. Mas em um determinado momento, a gente começou a se chamar de canteiro. Uhum. E canteiro, para nós, era uma maneira de nomear o modo da gente trabalhar, né? A gente trabalha misturando e cultivando coisas diferentes, assim, como num canteiro mesmo que tem no Nordeste, nos quintal das avós, né? Que é uma pequena porção de terra para você ali cultivar ervas que são às vezes da comida, às vezes de um chá, às vezes num dia que você não tá bem, para espantar uma cracuíra. Né? Você vai adubando e fazendo muda de coisas diferentes ali que coexistem. Então, os nossos projetos eles são um pouco assim. A gente vai se juntando com diferentes pessoas, diferentes artistas, então são agrupamentos provisórios, encontros, a partir de um desejo, de um lugar, a partir de um determinado contexto. Então, a gente faz um festival em Teresina, a Soraya agora tem uma frente de trabalho em Parnaíba, a gente fez durante a pandemia um filme, a partir da pesquisa que ela já vem fazendo há muito tempo, com corpos 60+, com mulheres da terceira idade. A gente tem um projeto de intercâmbio entre artistas mulheres, que é um projeto que se chama Nuvem, que é um projeto que passeia pela cidade, vai ocupando bibliotecas, espaços, instituições. Então, a ideia do canteiro é de ter um lugar afetivo, né,
de ter um lugar onde você vai de uma maneira muito a partir mesmo dessa coisa muito antiga, que é de um fazer mais artesanal mesmo, de você cultivar e fazer nascer uma coisa, de você realmente plantar uma ideia, um desejo e adubar ali aquele chão para ver o que nasce, o que surge, assim. Então, os nossos projetos, quando a gente fala assim, vocês são multilinguagens, nossa, multiartistas. Eu sei que parece que a gente faz muita coisa diferente, mas a impressão que eu tenho é que a gente está fazendo a mesma coisa de diferentes maneiras. Assim, acho que é por aí, quando tu pergunta o que a gente está fazendo, não é só. E eu acho também que isso é uma questão também mediadora, né? De você trazer essas diferentes linguagens, esses diferentes públicos, esses diferentes lugares, esses diferentes modos de fazer. Eu acho que aí foi que a gente foi entendendo esse lugar da mediação, né? Acho que para nós a mediação, ela não foi uma coisa que a gente implementou num projeto para aproximar as pessoas. A gente entende a mediação como um modo de criar a coisa desde o início. A mediação, ela não é uma estratégia de aproximação para alguma... Ela não é uma metodologia. Pra gente não funciona. Eu acho que isso é muito importante porque, assim como a arte não se separa da vida, não é possível pensar um projeto onde eu só penso as pessoas como o último ponto. Como espectador. Então, você tem que pensar as pessoas quando você pensa no nome, você tem que pensar as pessoas quando você pensa aonde vai acontecer, como as pessoas vão chegar, que pessoas são essas que vão estar, quem a gente vai juntar nesse projeto para ter pessoas que a gente precisa ter. Porque tem muitos projetos ainda que eu acho que... eu não vou falar dos projetos que não tem. Eu acho que, o que é mais importante de pensar é por que determinadas pessoas ainda não estão vivendo esse direito que é arte e cultura, né? E educação. Então, e a pergunta também é como é que você também se vê como parte daquilo que você faz e não como alguém que demanda, que tem um conhecimento e que leva alguma coisa para alguém. Então, eu acho que mediação tem muito a ver com você se pensar como parte de uma comunidade e você se pensar como uma pessoa que tem qual a posição que você ocupa e como essa posição que você ocupa cria uma ação de responsabilidade sobre o contexto que você atua. Então, de que maneira você envolve as pessoas, né? Isso foi uma palavra que eu ouvi do Nego Bispo, que é um filósofo do mato, do Piauí, um homem quilombola, né? Que ele fala que a gente deveria trocar desenvolvimento por envolvimento. Né? Maravilhoso. Então, perfeito, eu acho que mediação é uma coisa, para mim, quando a gente pensa em mediação nos projetos da gente, eu acho que tem alguns conceitos que a gente pensa bastante, que é vínculo, né? E agora, como eu ando me esquecendo das coisas, aí vou falando em detalhe. Eu acho que a gente pensa muito em comunidade, Isso. Experiência de comunidade. Isso. Uma experiência comunitária. Vai lá. E eu acho que também do jeito que vocês estão falando, né, principalmente a Soraya, me faz pensar muito nesse conceito de retroalimentação, né, de que a mediação, ela é isso mesmo, ela é um processo, né, que enquanto você se expande, né, você também está se alimentando daquilo e também está alimentando o outro, né, está ali num processo de retroalimentação. Eu acho, uma coisa que a gente vem observando, e eu estou falando enquanto SESC, que a gente vem pensando sobre isso há alguns anos, eu acho que pelo menos uns 3 anos, e a Lili talvez seja uma pessoa que vem também aplicando isso no cotidiano dela do fazer, da produção cultural, é a gente começar a pensar de forma inversa, porque sempre foi essa questão de você achar que você está levando algo
e que aquilo de fato representa alguma categoria, alguma camada ou alguma demanda artística, social do público, etc. Eu acho que não está mais nesse lugar, né, da demanda, porque... E aí que entra esse grande segredo da mediação. Acho que a Soraya foi super feliz quando ela fala de envolvimento. Porque é o envolvimento, na verdade, que aproxima, gente, que gera vínculo, né? E eu falo vínculo no sentido mesmo do afeto, da aproximação, da pessoa sentir que aquela ação, de fato, ela quer estar ali, quer estar perto, quer estar colada, quer estar juntinho, né? Porque é por isso que muitas das vezes a gente se pergunta, e eu não estou falando somente do SESC, eu estou falando do ponto de vista de projetos de cultura no Brasil inteiro, que às vezes há um esvaziamento de alguns trabalhos, né? E a gente fica procurando receita de bolo para tratar com isso. Eu acho que não tem essa questão da receita de bolo para sanar esse esvaziamento. Eu acho que está muito ligado mesmo, isso que a Sol falou, da questão do envolvimento. Acho que o envolvimento é uma boa questão disparadora. Eu lembro do choque que eu peguei a primeira vez que eu vi um encarte do Trisca. Aquilo para mim foi muito impactante quando eu vi a arte a partir de rabiscos, né? Eu lembro, o Sesc acho que trata isso como garatujas, assim, que é aquelas primeiras rabiscos da criança, né? Não é isso? Aquilo pra mim foi muito surreal, do ponto de vista estético, mas pra mim foi porque, de fato, eu vi uma criança dentro de um projeto. Ela não tava lá. E eu acho que tem uma coisa nisso que a Sol fala, dessas palavras-chave, ou desses conceitos que vão movendo a gente, que é assim, tá, mas como é que a gente faz isso na prática? Porque falar de envolvimento, né, falar de mediação, teorizar de certa forma como que a gente implementa uma ação cultural numa comunidade, né, num lugar em que as pessoas já pertencem, já vivem, mas como é que a gente tem feito isso na prática? Primeiro, dizer que eu acho que a nossa formação artística, ela surgiu num contexto de comunidade, né? A gente atuou primeiro como um coletivo que trabalhava numa periferia da cidade. Então, assim, eu acho que essa formação já surgiu dentro desse contexto de pertencimento. Então, não foi uma coisa que veio de fora. E eu acho que hoje em dia o que a gente tem também buscado é realmente, dentro das nossas práticas, se questionar sobre os nossos lugares de protagonismo, centralidade das narrativas, de autoria, né? Esses modos de fazer arte que muitas vezes prepara tudo para entregar para alguém. E a gente tem pensado mais em ir de encontro às pessoas e escutar as pessoas e realmente em criar um contexto onde a gente possa aprender junto. Né? Dentro do Trisca, por exemplo, a partir da segunda edição, a gente mudou o conectivo de festival para criança, de festival com criança. Né? E aí a gente pensou, vamos ocupar uma biblioteca, vamos chamar um menino para ficar aqui 2 meses, para eles incorporarem esse lugar como um lugar de segurança, que eles pertencem, como uma casa que eles vão lá e conhecem os corredores e o espaço. E na segunda edição a gente conseguiu ter uma equipe de crianças que faziam o festival com a gente. Eles faziam o receptivo do público, eles estavam nas oficinas, eles desenhavam os crachás. Eles estavam na fila, eles diziam onde era o banheiro, eles ministravam na oficina. Sim. Às vezes junto com um outro artista ali. Então a gente foi tomando alguns riscos de tornar esses nossos interesses e conceitos em práticas. Né? E eu acho importante assim, apresentar o Trisca como que é o Trisca. A gente tá falando assim como se todo mundo conhecesse. O Trisca é um festival que surgiu inclusive Brasil, no Sesc. Brasil, atenção. Pesquisa o Trisca, vale a pena. A primeira edição aconteceu com o Sesc, né? O Sesc Piauí, através da mediação da Lili, que ocupava a coordenação de cultura, né, regional. Então, assim, foi um festival pensado como uma ação de mediação com a comunidade. Sim. Porque a gente começou a pensar aonde as infâncias e como as infâncias eram pensadas nas ações culturais em Teresina, em Parnaíba também, que tinha esse trânsito, né? E o Trisca vem dessa ideia de aproximar, desde pequeno, né?
as ações culturais, né? O direito de viver das infâncias. É importante lembrar que triscar é uma palavra que muita gente no Sudeste não conhece. Agora lá, a gente tá... Os significados são diferentes, né? Triscar quer dizer se aproximar, tocar. Encostar em algo. E é a maneira como a criança se aproxima de algo que não conhece, que tem curiosidade. Então a gente pegou esse negócio aí, essas imagens, essas imaginações, para dar conta do que a gente imaginava como festival, né? E aí eu acho que tem outra coisa muito importante, que é assim, entender projeto como uma coisa viva. É importante entender que tem um momento que o projeto não é sobre você, é sobre o próprio projeto, né? E o projeto se diz para você como precisa ser feito e o que precisa ser articulado ali, né? Movido. Então, o Trisca é um festival de arte com criança, né? Que está na 5ª edição. Agora, já a gente vai fazer em dezembro, que é sempre... Dezembro a gente escolheu porque tá nas férias já, tá na virada do ano, mas já é quase começo de ano, porque as coisas estão avechadas agora, né? Quando já chega dezembro, quando chega outubro já é dezembro, quando chega dezembro já é ano que vem. Então, assim, é nesse lugar, então, é um festival que tem realmente uma curadoria feita com criança, né? As crianças, de alguma maneira, em algum momento, a gente junta esse núcleo curatorial de pessoas espertas, que é de crianças de 4 a 13, 14 anos, dependendo, né? E a gente se junta para pensar uma programação, o que essas pessoas estão querendo, qual é a direção que elas estão apontando enquanto querer, desejo, urgências, né? Então, é um festival que acontece pensado como criação, né? Como lugar de criação. Então, a cada edição a gente vem testando um formato, ele não tem uma maneira assim definida, né, Sol? Sim. A cada edição a gente vem de alguma forma... É arriscado, mas é surpreendente, né? Sempre, né? É surpreendente. E tem uma coisa que a senhora falou que é isso, assim, por a gente entender ele como uma coisa viva, por exemplo, as crianças foram crescendo, né? Obviamente. Então, você vai tendo que pensar qual é aquele outro lugar que aquele corpo que cresceu precisa ocupar dentro do festival. Sim. Então, eu acho que mediação eu acho que é esse exercício realmente de se envolver com essa coisa que está mudando, que é viva. Porque as dinâmicas vão mudando, seja numa comunidade, seja num grupo de pessoas, seja num coletivo, seja num bairro, né? Seja num festival, seja num projeto que você vai conduzindo ali, às vezes dentro da própria instituição, vai mudando, né? Pois agora vocês tocaram num ponto assim, crucial para a gente até avançar aqui numa pergunta muito interessante, porque uma das grandes... Porque assim, eu acho que essa mesa hoje está falando muito sobre mediação, eu acho o Trisca um ótimo exemplo sobre esse ponto, né? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês hoje, do ponto de vista assim, como é que vocês estão pensando, principalmente, a relação de mediação com esse público que muda também, e principalmente as questões das permanências ou não, quando se trata desse ponto de vista da mediação. Isso é uma pergunta muito importante, que o SESC queria ouvir vocês hoje, que o Brasil queria ouvir vocês hoje, porque acho que essa experiência é muito importante, a gente está compartilhando hoje aqui. Oi, Brasil. Brasil. Vou dizer uma coisa, gente. Brasil. Oi, Brasil. Brasil. Eu acho que mudar não tem a ver com essa coisa maluca que estão inventando pra gente, que é uma palavra ordinária, que eu tenho uma ódia tão grande, que é inovação. Novidade. Inovação e novidade. Gente, tudo que a gente quer de alguém é atenção, gente. É atenção. Então, assim, não existe nada novo. Não existe nada novo. Então, assim, eu e Lai, a gente tem pensado muito que o que a gente quer fazer é tudo que a gente já fez. A gente não quer inventar mais coisa nenhuma. Porque isso é só não sei nem o quê. Então, assim, é só embaçamento, como diz a história. Então, assim, o que a gente quer do outro é conviver. O que a gente quer do outro é atenção.
Então, assim, o que a gente tem pensado nos nossos projetos é exatamente assim, que eles possam existir por mais tempo, porque a gente quer o quê? Viver até 100 anos, mergulhando nas praias, no Delta, que é essa cidade maravilhosa aqui, que é Parnaíba, entendeu? A gente quer ter o direito por coisas básicas. Então, assim, não existe você... Então, para a gente é muito importante pensar um projeto que ele se dê no tempo, para as pessoas. E eu acho que no caso do Trisca, por exemplo, trazendo o Trisca como um exemplo de um dos projetos da gente, a gente vai pensando ali em como criar essa mudança, né, naquilo que a gente já faz, na maneira que a gente já faz, né, movendo, deslocando, botando mais uma coisa, chamando mais uma pessoa, juntando artistas. Por exemplo, nessa edição que a gente vai fazer agora em 2023, o desejo da gente é juntar artistas diferentes, de linguagens diferentes, para pensar aquilo que talvez esteja dormindo ali, né? Ou que não seja visto, despertar, no sentido de despertar, estar desperta, né? Para as coisas que podem ativar, acionar. Então, assim, por exemplo, a gente trabalha entre infâncias e velhices, como a gente diz, as práticas do canteiro. O que a gente fez ano passado? Olha só, vamos criar aqui um negócio, uma monitoria diferenciada, e a gente criou uma monitoria que a gente chama de Estufa, que é um projeto que a gente tem, que a gente criou uma monitoria toda do festival com pessoas com deficiência intelectual, né? E uma monitoria platinada, que são com pessoas 60 mais. Então, a monitoria do Trisca, toda monitoria que a gente chama é aquelas pessoas que ficam... É a contratação de profissionais. Isso, que são as pessoas que ficam tomando de conta das outras, né? Legal. Ali à frente de uma oficina, olhando, vendo o que tá precisando, acompanhando o artista convidado. Sim. Né? Artista convidado. Então, assim... Tem a monitoria ímpar, que são feitas com pessoas com deficiência intelectual, e tem a monitoria platinada, que são com mulheres 60 mais. Então, o que quer dizer isso? Por que a gente fez isso? Porque a gente quer... Inovar? Não. Porque é importante a gente entender que essas pessoas podem continuar escolhendo o que fazer ao longo da vida. Entende? Tem que ter. E assim, a gente gosta muito de misturar linguagens e pessoas. Não tem essa história de com criança, não adulto. Não é intergeracional. Sim, claro. Então, assim, eu acho que tem esse movimento. É preciso esse movimento, né? Eu acho que tu dispara mais uma questão interessante aqui, que também a gente precisa trazer, que é, por exemplo, como é que... Além disso, como é que vocês estavam pensando nessa questão dos públicos? E a acessibilidade dos projetos de vocês? Porque agora tu tocou nesse ponto, né? E pra mim é importantíssimo. A produção já me deu aqui um cutuque aqui no ouvido. Falou assim, ó, atenção com o tempo, Brasil. Mas é isso. Mas a acessibilidade hoje, por exemplo, para essa linguagem do Sesc Arte e Educação, é muito importante. Mas é uma acessibilidade de fato, né? Não é o que a gente, às vezes, presencia no cotidiano, alguns arrumadinhos. Como é que vocês estão pensando isso para os projetos de vocês, de fato? Eu acho que tem se falado muito em acessibilidade atitudinal, né? De pensar a acessibilidade na prática. Eu acho que, na experiência da gente de trabalhar com crianças e com pessoas que estão aí no campo do envelhecer, eu acho que esse atitudinal veio no fazer, de encontrar e conhecer esses corpos. Porque quando você pensa um projeto, um espaço, uma experiência que uma criança vai viver e que ela precisa viver aquilo com segurança, você pensa uma série de camadas. Assim, desde, não só segurança, mas como que aquilo vai ser acessado, o espaço, a distância, você pensa até o ruído, o tamanho das coisas. E quando você pensa também em Corpo 60 mais, eu acho que vai ampliando essa noção de inclusão para a gente. Eu acho que de alguma maneira foi se ampliando para além dessa ideia do que já está posto. Assim, vamos garantir a linguagem de Libras ou a rampa, ou
E eu acho que a acessibilidade passou, assim, a ser pra gente um lugar de conhecer mais gente e escutar e aprender com essas pessoas que são diversas. Assim, quando a gente fala na mediação ímpar, não é só criança com deficiência intelectual ou jovem com deficiência intelectual, mas assim, a gente foi estudar, aprender o que é ser neurodivergente, né? O que é estar num espectro, por exemplo, em que você tem sensibilidade a som. Então, por exemplo, nos nossos espetáculos a gente já faz distribuição de protetor auricular. Então, você vai, eu acho que é ir de encontro, realmente, se envolver com as pessoas que vivem condições específicas e pensar um projeto e uma ação que possa ser vivida de diferentes maneiras, né? Que possa ser experienciada de diferentes maneiras. E eu acho que tem uma coisa que é assim... E que não é só a rampa, né, gente? Não é só a rampa, e que não é uma coisa que a gente, assim, vai estudar acessibilidade para saber. Não, a gente traz uma consultoria, uma parceria, uma colaboração para dentro dos projetos da gente, que é feito com o projeto ímpar. E convidar as pessoas. Que é junto com a Anitta Galhardo, que faz a consultoria de acessibilidade e dramaturgia de acessibilidade, Legal. que é o que a gente está chamando agora. Um trabalho incrível a Anitta faz. Dramaturgia de acessibilidade dos projetos do Canteiro, com essa colaboração com a Anitta Galhardo. Então, é mais ou menos... É isso. Se você tiver atenção e pensar que um projeto é uma coisa viva, o projeto vai dizendo para você o que precisa. Vai dizendo o que precisa. As pessoas vão dizendo o que precisa. As pessoas vão dizendo para você, porque os projetos são feitos como pessoa. E eu acho que outra coisa importante é que a gente não pensa em público. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo. A gente não pensa em público, a gente pensa em pessoas. E eu acho que... E a gente também se entende como pessoa, tá, gente? Que às vezes tem uma coisa assim, gestor. E também como público, não é? A gente pensa assim, Lili, gestor. Eu sou uma gestora, curadora, diretora, artista. Mas quem é? Gente. Verdade. Então, assim, como é que você quer ser recebido nos lugares? Como é que você gostaria de imaginar um evento que você vai? Tem ônibus? Que horas é? Em que lugar vai ser? Eu vou poder subir? Eu não vou poder? Para quem não consegue ficar perto de muita gente, para quem tem problema com multidão, onde é que essa pessoa vai poder viver isso aqui? De que distância? Né? Como é que ela pode participar desse espaço só dessa maneira? Tem uma outra maneira de eu participar disso? E tem outra coisa, a gente tem que parar de pensar projeto como maioria. A gente tem que pensar projeto a partir de uma pessoa. É uma pessoa que precisa determinar os projetos, e não a maioria. Entende? O que eu estou falando? No Tris que a gente precisou ter um monitor para uma criança. Um festival inteiro. Então, assim, não são 200 pessoas que escutam que tem que ser a referência do seu projeto. É uma pessoa que não escuta. Isso tem que ser suficiente para você mudar seu projeto. Chega, minha gente, de pensar nessa história de maioria. Não é uma pessoa autista que tem que... Não é 200 pessoas autistas que tem que organizar o seu projeto. É uma pessoa autista que está dentro do seu projeto, convivendo com 200 pessoas, sendo 200 pessoas no seu projeto. Então, o que é que a gente faz? Qual é a lógica de se pensar um projeto? Tem que pensar para a maioria que chega. Né? Mas que maioria é essa? Que ilusão é essa de maioria? Então, eu acho que precisa, sim, as políticas públicas estarem, de alguma maneira, como diz a Carmen Luz, alfinetando as instituições para dizer que tem que ter acessibilidade, que tem que ter cotas, sim, ainda, né? Sim. Mas a gente tem que mudar essas lógicas, né? A gente tem que mudar essas lógicas porque a gente precisa viver num mundo com dignidade, né, gente? Sim, sim. E hoje se falando tanto, né, na cidadania cultural, que cidadania cultural é essa que a gente vive ou que as políticas públicas favorecem, né? Então...
Eu não queria ser o chato do bate-papo, Meu mas, Deus, gente, foi passou rápido. tão rápido porque a conversa tá tão boa. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Muito rápido, mas a gente falou... Muito rápido, gente. Brasil, foi rápido. Mas a gente Precisamos mais tempo. falou muita coisa importante aqui hoje. Esse trabalho vai ser um trabalho que vai ser ouvido nos 4 cantos desse país, né? E eu espero que essas falas possam servir de estratégias para se pensar outras maneiras de mediação, que é o nosso grande objetivo desse trabalho. Eu queria, antes de encerrar o podcast hoje aqui, né, passar a fala final para nossas convidadas, para elas deixar um recado, para elas falar um pouquinho, talvez o que elas queiram passar sobre essa experiência da mediação num intervalo curtinho, mas é isso, é o recado final. Se despede, manda um beijo aí pro Brasil que vai ouvir vocês. Vai, Soraya, faz teu recado final. Oi, gente, de novo. Obrigada. Eu espero que vocês possam ouvir lavando uma louça, né? Ou botando para dormir. Se dormir é porque deu certo. Mas eu acho que é isso, gente. É mais simples do que a gente imagina. Eu acho que é estar com a atenção, né? E imaginando que mundo a gente quer viver. Porque esse futuro só vai existir se a gente estiver fazendo, se perguntando, né? Então, eu acho que eu queria dizer também que a gente pode continuar se conhecendo. Acessa lá, Canteiro Teresina, né? Tanto nas redes sociais como no site da gente, que tem lá as práticas que a gente faz, as coisas que a gente faz. A gente botou esse nome Teresina para ficar mais fácil de achar no Google. Tá bom. Exatamente, mas é Canteiro, Canteiro. entre Parnaíba e Teresina, por favor. Então, esse canteiro está crescendo. Não é? Lili tá indo. Não, e aqui eu tenho certeza que ele vai ser muito pródigo, porque, poxa vida, tem muita coisa para regar. Nós vamos ainda colher muita mudinha. Muita mudinha. Vamos disseminar esse canteiro. E eu acho que tem uma coisa também super importante, que é o nosso interesse em continuar plantando, gente. Continuar plantando. A gente se diverte em plantar. Plantar é bom. Uma coisa que ainda vai nascer, que ainda vai surgir. Queria agradecer quem está me ouvindo, quem está ouvindo a gente. Queria agradecer o convite, dizer que as redes sociais, o digital, tem sido sim uma mediação do mundo, mas que ele não dá conta, né? Que a gente sempre entenda que aquela narrativa ali é um recorte e que a gente não se perca de encontrar as pessoas, de ir na direção das pessoas, para escutar e aprender as pessoas ali no corpo a corpo, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre essa coisa da presença digital como algo que dá conta da realidade. E a metáfora do nosso trabalho é uma metáfora de terra, de chão. Então, que a gente se encontre no chão, que a gente não se perca daí, sabe? Desse lugar. Com os pés no chão. Lili, se despede aí do povo. Bom, é isso. Acho que a conversa não se encerra por aqui. A gente tem muito ainda que trazer, que mostrar, que puxar dos artistas e principalmente dessas duas que a Laiane agora está fazendo, né? Bate e volta. Pega Guanabara e vem, pega Guanabara e vem. E a Sol, por nosso prazer, ela voltou para a terra dela, o lugar dela, e ela está aqui para somar. A gente está muito assim, empolgado e está muito querendo também viver essas práticas interessantes, legais. É isso, foi uma honra compartilhar hoje essa conversa com vocês. Eu sou o João Araújo, sou técnico em arte e educação do Sesc Piauí. Esse foi o podcast do Regional Sesc Piauí. Eu espero que a gente se encontre novamente. Não deixem de acompanhar os demais episódios dos demais estados do Brasil. Um abraço muito forte e a gente se encontra. Essa conversa não termina aqui, ela continua nos demais podcasts. Até a próxima. Gente, obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.